recomendo, e a gente tem que estocar ela, o que eu recomendo? Não exagerar na máquina. Se for fazer com a pá, pior ainda. Então a gente vai tentar destocar ela da própria árvore. Então se a gente cortar ela muito baixo, dificulta o nosso serviço na hora de destopar ela. Então, outra coisa que facilita é ela secar um pouco. Essa daqui está verde, né? Então o que a gente poderia já ter feito com antecedência? Deixava ela assim, porque eu vou danificar um pouco a normal quando a gente poda. A gente tem a tesoura, tá? A tesoura de poda, né? Que ela serve para colheita de hortaliças, serve para um monte de coisa, né? E serve para poda das árvores. Ela faz um trabalho limpo, né? Ela tem que estar bem afiada, claro, né? Tem vários tipos de tesoura, tá? Eu, assim, já dando umas dicas práticas, eu recomendo não aquelas que tem aquela mola mesmo, porque aquela mola pega no nosso dedo, ela se abre e aí a gente vai com a carnezinha do dedo aqui e ela aperta o nosso dedo, aquelas são ruins. E outra coisa é ela ter, a minha já está até gasta, mas essa aqui tinha uma borrachinha, um redondinho aqui, que fazia ela não fechar totalmente, porque também quando ela não tem, quando a gente aperta e ela fecha totalmente, a chance da gente apertar uma carne do dedo aqui também é grande. Então são dicas assim práticas que são boas. Eu gosto dessa daqui também, que tem essa trava aqui embaixo, porque eu travo assim, não preciso usar a mão, né, para travar e destravar. Na hora do serviço, agiliza o serviço. Então ela tem que estar sempre bem afiada, limpa, né, para a gente fazer a poda nas árvores. Então só uma dica básica de uso dela, né, a gente usa essa parte aqui, não tem fio, né? Só tem fio nessa parte aqui. Ela também só é afiada por esse lado aqui, né? Então, essa parte que não tem fio, a gente apoia na planta. E aí fecha com a parte que tem o fio. Então a gente apoia a que não tem fio e fecha com a parte que tem fio. Então, fora, né? E essa parte grossa sempre do lado de fora. Isso, porque ela danifica menos a planta aqui, né? Essas ferramentas geralmente elas são feitas para destro. Elas não têm ferramenta para canhoto, elas são feitas para destro. E o lado do fio, a gente respeita o anel, para poder encostar no anel onde é feito o corte. Se a gente deixa isso aqui, a gente deixa um espaço. Né? Deixa um espaço, fica o toquinho, né? Então, esse lado para dentro, ele vai cortar bem no anel onde a planta vai se regenerar depois. Né? Então tem esse lado, né? Cortar, né? E aqui só cortou por fora. E aí o anel, ele fecha e cicatriza a planta. Né? Então é coisa de se observar. Deixa eu ver o que mais. Bom, depois a gente pode ver mais algum detalhe se alguém tiver alguma dúvida. Mas ele é para galhos finos, né? Ele é para galhos finos. Quando a gente já tem uma condição, por exemplo, como esses eucaliptos aqui, como aquele ali, que a gente vai precisar fazer a poda de um galho mais grosso, daí a gente já tem o serrotinho de poda. Esse serrote aqui, ele faz um baita trabalho, pessoal. Não... Aí o pessoal, mas aí eu vou plantar árvore, eu não tenho motosserra, já não, esse aqui faz o trabalho. Claro que a motosserra agiliza, né?
mas ele faz um bom trabalho, ele de qualidade novo, ele corta muito bem, corta árvores grossas, tá? Eu trabalhei anos só com esse serrotezinho aqui. Quando a gente já está falando de galhos mais grossos, quando é o fino, né, esse aqui vai fazer sempre o corte já limpo, né? Não tem muito problema. Claro que a gente tem que cuidar sempre com a nossa segurança, vai estar podando um galho que vai cair em cima da gente, coisa assim. Mas quando a gente já está falando de galho mais grosso, né, aí a gente já começa a ter algumas questões para observar na hora de fazer o corte. Que é para a gente não rachar a planta em função do peso que o galho vai fazer na hora que ele começar a cair, né? Então a tesoura faz um corte só, né? Pá, caiu o galho inteiro. Mas esse aqui, essa planta vai sair, então eu vou fazer um corte errado para vocês verem, né? Se eu vier aqui, eu tenho que cortar pertinho, e eu vier só assim, ó, né? O peso do galho vai começar a fazer tombar e ela vai fazer isso aqui, ó. Já formou né, ficou esse biquinho aqui, que já é algo que vai prejudicar provavelmente a planta, né? Vai juntar uma aguinha aqui, a umidade aqui, né? Já vai ser a porta de entrada, por exemplo, para alguma doença da planta, enfim, né? Não foi um corte certo, foi um corte errado. Qual é o corte certo? É a gente começar por baixo, por onde a gente vai querer que o galho caia. Se for né, na vertical, a mesma coisa também, né? Eu quero que a minha árvore, eu quero cortar ela para lá, né? Então eu vou começar para o lado que depois ali nos troncos a gente vai ver o outro corte ali. Mas quando não é tão grande, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um primeiro corte. Uma das coisas que dá pra gente fazer é o seguinte, ó. A gente quer que ele fique assim, bem juntinho, tá? Mas a gente tem um galho muito grosso, então a gente não precisa já sair daqui. A gente pode deixar só o toquinho e tirar depois só o toquinho, que vai nos facilitar, né? Mas a gente vai fazer, então vamos imaginar que eu vou fazer um pouquinho do corte aqui embaixo. Esse aqui está muito fino, eu poderia usar a tesoura, né? Mas eu vou fazer um corte aqui embaixo primeiro. O que eu tenho que cuidar? Em geral a gente fala 25% só da espessura, né? Fazer o corte por baixo, porque se for um galho grosso e eu fizer mais, ela vai deitar em cima da ferramenta e aí vai trancar a ferramenta ali. E aí a gente já não consegue, se for muito pesado, perdeu a ferramenta ali, vai ter que pedir auxílio para alguém para tirar a ferramenta. Então a gente tem que ter esse cuidado, quanto mais grosso, maior esse cuidado. Então a gente vai fazer sempre tudo certo, então tá. Então 25% embaixo, e aí depois, se é um galho muito grosso, tá? A gente pode fazer o primeiro corte dando aí 1, 2 dedos da onde a gente fez o de baixo. Vai fazer aqui, ó. Essa aqui talvez não dê o que faria, porque ela é muito fina. Mas em geral ela vai lascar só até aqui. Aí depois a gente vai tirar só o toquinho. Vai fazer para deixar bem certinho. Tá? Aqui a parte do serrotinho. A motosserra tem o mesmo processo. Daí tendo todos os cuidados e segurança assim, em relação ao uso da ferramenta, né? Mas é a mesma coisa. A gente vai fazer 25%, se eu fosse fazer aqui, né? A gente vai fazer 25% embaixo, depois vem em cima, o sistema da poda é a mesma. Vamos rangar então? O serrotinho, a ergonomia dele, apesar dele ter fio para os dois lados, ele é feito para cortar para trás, né? Na puxada. Por isso que ele já tem toda essa formação aqui do cabo. Ele corta para frente também, em tudo, mas ele é feito para puxar, para facilitar quem está em cima de uma árvore, puxar o corte para trás. Então pode economizar energia quando o cara vai fazer né, um serviço longo e coisa, dá uma economizada e puxa. E o serrotinho reto, para quem trabalha com poda, ele tem mais efeito também. Se quiserem uma dica de ferramenta, no Brasil já tem Felco, ferramentas da Felco, tanto tesoura como poda. É ferramenta para muito tempo de trabalho. E tem aqueles que são dobráveis também. Eu tenho um ali, né, tem a lâmina um pouco menor, mais curta, metade daquele, mas que é mais leve
que para, por exemplo, trabalhar com essas árvores que nós temos aqui, dá conta tranquilo. Quem tem um quintal, uma coisa assim, dá conta tranquilo, né? É menos peso para carregar. Esse é dobrável? Não, não, esse é o... Ah, tá lá a tesourinha. Mas que é serrote também. Tá o leme na curva. Tem Esse serrotinho tem 10 anos, tá cortando ainda. Tá, então vamos pro rango lá e depois